Sua Bíblia. Bem, Lucas capítulo 7. Se você deixasse já aí aberto, né? Por favor, vamos dar prosseguimento ao estudo da Palavra de Deus. Hoje o capítulo 7 de Lucas. Se você já achou, mantenha aberto aí. Vamos orar, né? Vamos pedir a Deus a sua direção nessa noite. Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, por esse momento maravilhoso em que vamos estudar, aprender um pouquinho mais. Sabemos que não estamos aqui esgotando, Senhor, toda a riqueza, toda a profundidade da Tua Palavra, mas, Senhor, estamos aprendendo algo mais, que certamente vai edificar a nossa vida e que o Teu Espírito complete essa obra nessa noite, em nossos corações, Senhor, edificando-nos, ensinando-nos, admoestando os nossos corações e nos mantendo firmes, ó Deus, retos na Tua Palavra, Senhor. Muitos são os encantos desse mundo, muitas são as ofertas desse mundo, Senhor, os atrativos, ó Pai, para que possamos abandonar a Tua Palavra, mas te pedimos em nome de Jesus, que a cada dia a Tua Palavra seja arraigada no nosso coração, Senhor. Possamos, ó Deus, ter prazer na Tua lei, Senhor, para viver na Tua presença a cada dia, em Teus caminhos andar, Senhor, rumo à eternidade celestial. Fica conosco, nos abençoa, dando sabedoria e entendimento. Usa-me, estou aqui como instrumento nas Tuas mãos e por isso te agradecemos no nome de Jesus e que todos digam amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Bem, dando prosseguimento, né, ao estudo do Evangelho de Lucas, hoje a gente vai ver aqui o capítulo 7, ele tem 4 sessões. Nós vamos falar sobre o centurião, sobre o filho da viúva, depois sobre João Batista e vamos encerrar a última sessão falando sobre uma mulher pecadora. Então vamos ver o que o Dr. Lucas, o que esse amado irmão deixou registrado para nós, né, para a igreja naquela época e para a igreja durante os séculos vindouros, né? Então vamos começar lendo a primeira sessão, versos de 1 a 10, eu peço que você acompanhe. Diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém? Bem, este primeiro trecho aqui trata desse homem de um centurião, né, um guarda romano. O centurião, ele tinha a guarda, né, a palavra vem de cuidar de uma escolta de 100 soldados, mas na verdade isso variava de 60 a 80 soldados. Então ele era um romano e sendo de nacionalidade romana, itálica, ele era um gentio, ele era um pagão.
Ele não era um israelita, né? E, por conseguinte, a gente pode imaginar que ele certamente, ou um dia teve, ou no momento até tinha, outros deuses. Os romanos eram profundamente idólatras, né? Eles seguiam muito, muitos deuses e adotaram também os deuses gregos para ampliar a sua idolatria, os seus cultos. Então, esse homem certamente tinha alguma divindade, ou várias, as quais ele servia e cultuava. Não sabemos se nesse momento aqui desse encontro, talvez pela proximidade com o povo de Israel, se ele havia abandonado ou não. O texto não nos narra isso, né? Mas também não mostra que ele fosse um seguidor do judaísmo, mas que ele tinha alguma afeição, né? Ele ajudou de alguma maneira a construir a sinagoga local em Cafarnaum. Então ele tinha essa proximidade, as pessoas gostavam dele, certamente ele tratava bem os israelitas, bem diferente do que da opressão do Império Romano. Mas Lucas está apresentando um homem que é gentio. E a gente lembra que Lucas, sendo de origem gentia e escrevendo esse livro para os gentios, principalmente de início como alvo, não que ele não quisesse abarcar também o povo de Israel, mas ele está mostrando um encontro de alguém que não é de nacionalidade judaica com Jesus, né? Mostrando que houve essa aproximação. E o que nos chama a atenção aqui, que Lucas deixa muito claro, e que acho que é o ponto central, é que o centurião, a gente sabe, por ele ser um militar, ele entende de autoridade. E ele mesmo aqui narra isso, ele manda funcionários seus irem lá de encontro a Jesus e falar: olha, eu sei o que é autoridade. Eu tenho guardas debaixo do meu comando e eu sei também obedecer àqueles que estão acima de mim. Então, esse homem entende bem como funciona uma palavra de ordem. Ele sabe que quando ele dava uma ordem a um soldado, aquele soldado tinha que cumprir. E se ele recebia uma ordem de alguém acima dele, ele tinha que também cumprir. Ele vivia em disciplina. É um homem que vivia debaixo de ordens superiores. Então, a gente vê algo maravilhoso, que poucos judeus, naquele momento, entenderam, que é a autoridade de Jesus. Lucas contrasta isso de uma forma maravilhosa. Olha, enquanto o próprio povo de Israel não compreende a autoridade do Filho de Deus, o Deus vivo que estava na terra, esse homem gentio, romano, que de certa forma, né, odiado pelos judeus devido à opressão do império, mas esse homem entende, percebe e se submete à autoridade de Jesus. Ele diz: olha, não venha nem na minha casa. Eu não sou digno. Ele também reconhece Jesus como um rabino, como um mestre da lei. Ele diz: não venha na minha casa, não. Manda uma palavra, porque eu sei que se ele tem poder para curar, ele não precisa nem vir aqui, basta que ele diga que está curado, e eu creio que o meu servo será curado. Irmãos, que fé! Que fé! Que exemplo de fé! Esse homem não só cria que Jesus poderia curar o seu servo, mas poderia curar à distância. Basta uma palavra. Jesus fica maravilhado com a atitude desse homem. E isso não só desperta naquela época, mostrar para aquele que está se aproximando do Evangelho, conhecendo a Cristo, para falar: olha, esse é Jesus, esse é o Filho de Deus. Ele tem todo o poder, ele é o próprio Deus que veio à terra. Ele curava não só pelo toque, não precisava tocar nele ou ele tocar na pessoa. Bastava ele dar uma palavra que a pessoa poderia ser curada, e foi curada. E para nós isso nos desperta maravilhosamente, irmãos. O quanto a gente tem que olhar o exemplo deste homem e comparar e ver o quanto eu creio no poder de Deus.
O quanto eu creio que Cristo pode operar coisas maravilhosas e às vezes a gente fica preso ao que vemos. Aquele homem falou: não preciso ver Jesus aqui, eu não preciso ver ele falando nada, eu não preciso ver ele fazendo alguma oração, eu não preciso ver nada, eu apenas creio, eu acredito na autoridade de Jesus. Olha que mensagem maravilhosa que Lucas está transmitindo e que contrasta com o povo de Israel, que bem ao contrário desse homem romano, os israelitas, os judeus estavam dizendo: não sei, ele é um bom profeta, vamos ver, não sei, né? Será que ele é mesmo? Será que não é mais um desses aí que aparece de vez em quando, uns lunáticos, uns doidos que aparecem por aí, que realmente aparecia de tudo? Mas Jesus chega a dizer, nem Israel, ou seja, Israel que deveria estar recebendo o Messias, contrastando com a palavra de Deus, com as profecias do Antigo Testamento, Israel não cria com essa intensidade, com essa força, com essa devoção, com essa entrega em Jesus. E Lucas mostra, olha, esse homem gentil fez aquilo que Deus espera. Ele creu de coração, não precisou ver, ele acreditou que Cristo tem toda a autoridade. E mais do que isso, Lucas transmite aqui a mensagem de que Jesus se importa não apenas com os judeus, porque poderia parecer alguma coisa proselitista, né? Lucas está chegando e apresentando Jesus Cristo, olha, ele é o Filho do Deus vivo, ele é o homem perfeito, ele é isso tudo, ele narra o nascimento maravilhoso, ele vem falando do ministério de Jesus, mas ele não era judeu, ele não é o cumprimento das profecias para os judeus, mas aí Lucas fala, não, olha aqui, Jesus também se aproximou desse pagão, desse gentio. E Jesus atendeu o pedido desse homem, porque viu nele fé. E mais ainda, Jesus não só se importou com o centurião, Jesus estava se importando com o servo do centurião. Jesus estava compadecendo daquele servo, daquele homem que estava ali enfermo, que era apenas um serviçal, que era apenas alguém debaixo de ordens, um homem que estava ali apenas para atender aquele centurião. Então Lucas está mostrando uma mensagem maravilhosa, o Evangelho de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele veio para todo aquele que nele crê, não importa a cor de pele, não importa a classe social, não importa a nacionalidade, nada disso que naquela época queria se construir, não, esses são os deuses gregos, deuses romanos, esse Jesus aí é só dos judeus. Lucas está falando, não, ele é o único e verdadeiro Deus, só existe um Deus, é Ele, e Ele não olha para nada mais, Ele olha o coração. Se o coração do homem se voltar para Ele, em fé, Jesus opera. Jesus opera. Vamos para o segundo trecho. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Verso 11 a 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois, aproximou-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus.
Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E estas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Bem, aqui a gente vê mais um milagre. Lucas está narrando o ministério de Jesus, está mostrando o ministério, em fatos, em atos daquilo que Jesus havia realizado. Então, depois de curar esse servo à distância, Jesus caminha com pessoas, uma grande multidão, seus discípulos. Ele chega a essa cidade, essa pequena cidade chamada Naim. Curioso, Jesus olha para aquela mulher, uma mulher viúva que perde o seu único filho, e diz para ela: não chore. Palavra dura de se dizer, Como impedir o choro de uma mãe que perde seu único filho? E ela já tinha perdido o seu marido. Já era um coração enlutado. E agora aquela mulher está indo sepultar o seu único filho. E, nesses casos, quando o cortejo fúnebre seguia para o enterro, a mãe, ela ia à frente do caixão. Por isso que a primeira pessoa com quem Jesus se encontra é justamente essa mulher. Ele vê aquele cortejo fúnebre vindo, a mulher à frente, o caixão atrás, e toda a multidão da cidade seguindo aquele cortejo para sepultar aquele jovem rapaz. Então Jesus vê naquela cena, ele dá de cara com aquela mulher chorando, aos prantos, lamentando: perdi meu filho. E ele para, ele e aquela mulher, e começa esse diálogo: não chore, não chore, Cristo está aqui. Mas, irmãos, o ato de Jesus, para nós, pode parecer algo simples, só que a gente está falando, de outro tempo, de outra época, de outra cultura. Interromper um funeral para os judeus é algo gravíssimo. E Jesus interrompe um funeral, ele faz todo mundo parar ali. Isso não era admitido pelos judeus, isso era tido como um ato grave. Mas Jesus está ali como Filho de Deus, como próprio Deus, mostrando a sua autoridade, que está acima de costumes, de culturas, de qualquer coisa que não condiga com a palavra de Deus. Então Jesus fala: não importa o costume, porque Jesus sabia disso, ele era um judeu, ele sabia do costume, ele não podia interromper um funeral, mas ele estava parando aquilo ali, porque ele não estava parando apenas o funeral, ele estava parando a morte, porque ele é o autor da vida. Ele estava ali para interromper algo que ia acontecer. Não obstante isso, tocar num esquife ou num caixão, que na verdade não era um caixão como nós conhecemos hoje, era algo aberto, o corpo ficava visível, era carregado ali. Tocar nesse esquife tornava a pessoa impura por um dia. Então Jesus, ao tocar naquele caixão, ele se aproxima, pergunta à mulher: vê, meu filho que faleceu. E ele se aproxima do caixão e toca no caixão. Então só ali ele já estava rompendo uma lei, se tornando impuro por um dia. Mais do que isso, Jesus vai e toca no menino. E tocar num defunto, segundo a lei, torna a pessoa impura por uma semana. Só que quem está ali não é uma pessoa qualquer. Não era a impureza que iria ser trazida a Jesus, mas Jesus estava levando a vida e a pureza àquele menino. Não era naquele sentido que a coisa ia correr. Pelo contrário, ele estava tocando e chegando ali para levar o seu poder àquele jovem. Então, aquela viúva que perde o seu único filho, que coisa trágica, que coisa lamentável, que cena mais que pode trazer comoção, ver essa mulher, ver esse jovem menino ali. E a gente sabe que naquela época a viúva
ela só poderia depender de familiares ou dos seus filhos que fossem trabalhar e a sustentassem. A viúva não tinha amparo legal. Então, a única esperança de sustento dessa mulher era quem? O seu filho. Ela agora não tem o marido, ela não tem o filho, ou seja, ela não só tem a perda familiar, mas ela se encontra numa situação que agora ela vai ter que depender da boa vontade de parentes, de amigos ou da mendicância. Olha que situação trágica que essa mulher está vivendo, esse quadro que Lucas retrata para a gente. Mas, ao mesmo tempo, quando Jesus se encontra com essa mulher, essa pequena frase, essa pequena ordem, essa frase imperativa, não chore, revela algo grandioso que Lucas está nos mostrando aqui. Está mostrando a compaixão que Deus tem pelos desfavorecidos e por aqueles que estão passando pela dor humana. Deus se compadece daqueles que sofrem. Ele não abandona. Ele olha para aquela mulher e vê, não, essa mulher está sofrendo demais. Essa mulher não vai passar por isso. Não, eu vou mudar esse quadro. E o pai, certamente, ele ordena a mudar toda essa situação. E Jesus restabelece a vida daquele jovem, trazendo de volta a alegria ao coração daquela mãe, a esperança daquela mãe, a alegria a toda aquela cidade. E Jesus está sendo apresentado aqui como um Deus compassivo, diferente de tantas outras divindades conhecidas na época, que eram arrogantes, que maltratavam, que faziam prevalecer a sua vontade para espizinhar os seres humanos. Então Lucas contrasta e vê, olha, o que eu estou mostrando é o único e verdadeiro Deus. Esse Deus não é um Deus arrogante, um Deus mesquinho, é um Deus compassivo, um Deus que ama, um Deus que contempla a dor humana, contempla aquele que se achega a Ele, e Jesus restaura a vida desse jovem. Um milagre maravilhoso. O menino que estava indo para ser sepultado, ele volta à vida. Mais ainda, irmãos, histórias pagãs de ressurreição até existiam na época. Os gentios tinham poucas, mas algumas histórias que falavam de pessoas que ressuscitaram, porém, sem testemunhas oculares. Eram histórias, história de fulano, que a gente soube que ele ressuscitou. Alguém viu? Ninguém viu. Há alguma testemunha ocular? Nenhuma. E essas poucas histórias existentes, pagãs, de ressurreição de mortos, envolviam fatos obscuros, ocultistas, de pessoas que foram ao inferno ou em alguma região, meio macabra, e aquela pessoa voltou, umas coisas meio assim, obscuras. Mas Lucas está falando, olha, vocês já ouviram algumas historinhas dessa por aí, mas sem comprovação, sem testemunha, ninguém viu. Eu estou narrando algo que foi visto por muitas e muitas pessoas. Aquelas pessoas viram esse jovem ressuscitar dentre os mortos. E certamente quando Lucas escreve isso, muitas dessas pessoas talvez ainda estivessem vivas. Então, era até um desafio. Bem, se você duvidar, pode até lá, Naim, vai lá perguntar. Elas estão lá para dizer que houve realmente a ressurreição deste menino. Jesus está sendo apresentado aqui como Deus que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Jesus está aqui vencendo a morte, já mostrando que um dia Ele mesmo seria levado à cruz, Ele mesmo passaria pela morte, mas dizendo: a morte não tem autoridade sobre o Filho de Deus, a morte não tem autoridade sobre o Deus vivo e verdadeiro. Jesus vence a morte. Não só através da vida desse menino, mas Lucas já está
dando um reflexo do que iria acontecer lá na frente, mostrando, olha, está vendo? Ele tem autoridade sobre a morte. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele não foi assassinado. Ele mesmo diz, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, porque há um plano de Deus. E a gente vê aqui que Lucas coloca o próprio reconhecimento daquelas pessoas que dizem, é um grande profeta, e alguns falam, o próprio Deus está aqui. Então Lucas está mostrando, você está vendo? Não sou eu apenas que estou falando, aquelas pessoas que estavam lá presentes, testemunharam, viram isso acontecer, reconheceram que esse Jesus que eu estou pregando a vocês é o próprio Filho de Deus, é o próprio Deus que veio à terra. E Ele é o Deus que tem todo o poder e autoridade, amém? Vamos prosseguir, 18 a 35. Jesus agora vai falar sobre João Batista. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem, és tu aquele que deveria vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então, ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração, prosseguiu Jesus? Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está, um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria comprovada por todos os seus discípulos. Amém? Bem, primeiramente a gente viu aqui que João, ao ouvir o relato da ressurreição desse menino, a gente vê aqui que os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Eles voltaram lá e contaram tudo que Jesus estava fazendo, e certamente o último fato tinha sido a ressurreição do filho dessa viúva de Naim. Eles voltam lá e contam a João. Só que João manda eles voltarem e perguntar a Jesus se realmente ele era o Messias. E fica estranho, né?
Peraí, mas João não sabia, ele não batizou Jesus, ele não disse que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, viu que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, ele ouviu a voz do céu, esse é meu filho amado. João viu tudo isso. Como é que João ainda tinha dúvidas sobre Jesus ser o Messias ou não? O que se passava? A gente pode tirar algumas conclusões e entender um pouquinho, até Lucas registrando aqui, para entender um pouquinho que era uma dúvida até compreensível. Por quê? Jesus acaba de tocar no morto. João conhece a lei. Então ele ouve, peraí, como é que foi? Ele parou o enterro, ele se aproximou, ele tocou no caixão, ficou olhando para aquele menino, e depois ele tocou naquele defunto. Ele tocou, mas aí ele se torna impuro. Não é possível. Por que ele estava desrespeitando a lei? Então João entra num certo conflito, pensando assim, bem, se ele é o Messias, por que ele está contrariando a lei? Então ele manda perguntar. João certamente aqui já devia estar preso por causa de Herodes, mas ele fica sem entender, será que esse é o Messias, será que não é? E talvez pela ideia que o povo judeu tinha a respeito do Messias, porque o que era o Messias e o que é o Messias até hoje para os judeus? Um governante político, alguém que virá com estratégias, com poder, com governo político, para restaurar Israel, de fazer de Israel uma grande nação, novamente, como era na época de Davi. Então, João tem essa imagem, essa ideia na cabeça. E aí fala, e aí, o que Jesus está fazendo? Ele está curando, ele ressuscitou mortos, ele está falando, da lei, ele está pregando, ele está ensinando as escrituras, muitos são curados e tal, e João fica meio que perdido, pensando assim, bem, se ele é o Messias, ele deveria já estar montando talvez um exército, organizando o povo para um grande levante, para tirar o Império Romano e reassumir o poder e voltarmos a ser essa potência para o cumprimento. João ainda não estava entendendo bem o que estava acontecendo. E qual é a resposta de Jesus? Volta lá para ele e leva a resposta. Primeiro, Jesus faz uma série de milagres. Ele cura de males, doenças graves, espíritos malignos, cegos enxertam. Voltem a João e mostre o que vocês viram. E Jesus faz a citação de Isaías 35, versículo 5. Que mostra que as curas, os sinais, os milagres seriam sinais da era messiânica. Então, quando Jesus manda essa resposta para João, ele está dizendo, João, está lá escrito, os milagres, as curas, esses sinais maravilhosos, Isaías profetizou, que são os sinais da era messiânica. Foi para isso que eu vim. Será que você se esqueceu disso? Então volta lá para João e mostra, fala para ele tudo que vocês estão vendo aqui, para ver se João despertar e falar, bem, é ele realmente. Não há dúvidas, só que não é aquilo que talvez todos estavam esperando. Então aqui Lucas também mostra uma resposta para o povo de Israel, que esperava algo do Messias, mas está mostrando, não é esse o Messias que o Senhor estava prometendo, mas é aquele que viria salvar a humanidade do poder do pecado, não do poder do Império Romano, mas para nos tornar livres pela graça de Deus. E assim estender a todo aquele que crer nele. E Jesus começa depois a fazer uma defesa do ministério de João. Lucas coloca aqui para mostrar, olha, João não perdeu a sua importância. E Jesus faz uma defesa do ministério de João, mostrando que o ministério de João foi importante, embora diferente do dele. João tinha um papel, cumpriu o seu papel, e Jesus agora estava fazendo
outra coisa. O propósito de Deus estava caminhando, cada um cumprindo o seu papel, mas o ministério de João não deixou de ser válido. Aquilo que João estava fazendo de chamar o povo ao arrependimento, de passar pessoas pelas águas, era realmente o plano e o propósito de Deus. Deus estava ali caminhando e cumprindo com o propósito de salvação da humanidade. Então Jesus começa a mostrar, olha, não desprezem João. Aquilo ali faz parte da era messiânica. Deus está cumprindo tudo isso, Deus está fazendo. E assim mostrando que tanto João, com seu ministério, tanto Jesus, ambos foram rejeitados pelos judeus. Ambos não foram aceitos. Olharam para João e falaram, quem é esse homem aí? No deserto, surgiu do nada. Peraí, o homem vestido de umas roupas estranhas, né? Vive lá no deserto, né? Foi rejeitado. E Jesus, da mesma maneira, foi rejeitado durante todo o seu ministério. Inclusive, o seu julgamento, a sua crucificação foi justamente porque os líderes não aceitaram ele como Messias prometido. E Jesus mostra aqui que João tem o seu ministério, mas talvez com uma fragilidade, como o caniço, é um caniço balançado pelo vento, é um homem frágil, mas é um homem que não vivia nas cortes com a riqueza, porque a ideia, o que se esperava é que os grandes profetas, quando se olhava para o Antigo Testamento, os profetas frequentavam a corte real. Eles estavam nos palácios bem vestidos, estavam ali acompanhando o rei, né? Fazendo parte da corte. E olha para João e fala, João se veste mal, João não tem nada, não tem bens, não tem nada. Jesus mostra, não, ele não é esse profeta que vocês ficam pensando, que às vezes estão lá só nos palácios para falar o que agrada aos ouvidos. João, pelo contrário, ele falou muita coisa que desagradou, tanto que ele foi preso e morto pelo que ele falou. Então, seu ministério tem uma grande envergadura, e Jesus ainda mostra mais. Ele é aquele mensageiro, repetindo Malaquias 3:1, o cumprimento da promessa, da profecia de Malaquias 3, né? Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Ou seja, João Batista foi enviado por Deus. Ele veio com a sua missão, veio cumprir o seu papel, e o seu ministério foi de grande importância para que Jesus viesse pregar depois o evangelho e a salvação àquele que crê. E Jesus mostra aqui que, na verdade, todos são grandes no reino. Olha, não é um que é pequeno, outro que é grande, olha só. Ele fala, João, maior dentre os nascidos de mulher, mas até o menor no reino de Deus é maior do que ele, ou seja, não importa o que você faça. Embora, né, até para os gentios que tinham uma ideia, não, talvez um tem mais importância, deve ter um grau, uma escala, Lucas está mostrando, não. Tanto João Batista, como qualquer outro que serve ao Senhor, todos são pequenos diante de Deus. Ninguém pode se colocar acima do outro diante do Senhor. Todos no reino, na verdade, acabam sendo grandes. João Batista teve ministério grandioso, sim, mas só que Lucas está apresentando Jesus. Ele está mostrando, olha, o ministério de João Batista é maravilhoso, mas Jesus está acima de todos. Jesus está acima da igreja. Jesus está acima de nós. Não importa o quanto Deus possa nos usar. Ele é o Deus soberano. Amém, igreja? Ele está acima de tudo, né? E depois a gente viu aqui Jesus falando também daqui dos publicanos, né? E alguns fariseus e peritos na lei que não quiseram se batizar com João, né? Muitos rejeitavam. Por quê? Porque o batismo feito pelo povo judeu era um ritual de aceitação dos gentios para o judaísmo. O gentio, o pagão que queria abandonar
as suas divindades. Eu quero entrar para o judaísmo, eu creio que é um só Deus, eu quero servir ao Deus de Israel. Muito bem, então eles faziam um batismo. Esse batismo já era praticado para que fosse uma marca, para que ali a pessoa deixasse a sua vida de idolatria, e a partir daquele momento ela estava limpa, ela estava sendo purificada da sua natureza gentílica, idólatra, para a partir dali passar a viver no judaísmo, servindo ao único e verdadeiro Deus. Só que João Batista vem com um batismo aplicando não só aos pagãos, ele vem mostrando que o batismo, na verdade, agora está sendo trazido para que a pessoa abandone os seus pecados e volte a servir a Deus. Então o batismo agora é também para os israelitas, falando, olha, vocês também têm que passar por essas águas, têm que abandonar os seus pecados e viver uma vida agradável a Deus. Então essa é a mensagem de João, e muitos começam a ser batizados, só que os mestres da lei, os fariseus falam, não, eu me batizar? Não, eu sou judeu, sou doutor da lei, eu creio já em Deus, vou passar por isso aí? Não, quem é esse João Batista? Ou seja, ficam relutantes. Há uma resistência contra o ministério de João Batista, o que ele estava fazendo, que era mal interpretado, mas na verdade Jesus está mostrando, não, ele está cumprindo realmente aquilo que Deus espera. Por isso nós praticamos o batismo até hoje, porque é o batismo de arrependimento. É aquele largar da velha vida e anunciar, agora eu vou viver em novidade de vida em Cristo Jesus. É a velha natureza sendo sepultada e você ressurge em novidade de vida. Então Lucas está anunciando para os gentios que o quê? Olha, esse batismo não é só aquele ritual judaico para você entrar no judaísmo, não. Ele agora é algo para você abandonar uma vida de pecado e viver uma nova vida. E para os judeus ele está reforçando isso. Essa era a mensagem de João Batista e Jesus está confirmando isso. Que o batismo é necessário para você abandonar a velha natureza e viver uma nova vida em Cristo. E Jesus termina falando algo perigoso. João Batista veio jejuando e não bebe vinho. E aí chamaram ele de que ele tinha demônio, possessão demoníaca. E aí veio Jesus, versículo 34, ele come, bebe, ou seja, Jesus ia, nos convites, vou fazer um banquete aqui, uma recepção ao Senhor. Jesus várias vezes foi a esses momentos. Então veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão, um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. O que Jesus está mostrando aqui, irmãos? Algo que a gente às vezes não percebe, mas a possessão demoníaca, a glutonaria, a bebedice pela lei judaica são atos graves e podem ser punidos com a morte. Então as acusações que aqueles fariseus, mestres da lei, estavam levantando contra João Batista e contra Jesus, na verdade, eram ataques para poder matar os dois, calar os dois. Porque quando você mexe com certos poderes, que você incomoda certos poderes, eles falam, vamos calar a voz desse cara aí que ele está incomodando. Ele quer mexer no que não deve. E foi o que aqueles líderes fizeram. Falam, bem, João, ele tem demônios. Isso aí ele deve estar possuído de demônios, as roupas dele, ele vive no deserto, e deserto era o lugar que se cria que era a habitação dos demônios. Por isso que ele vive no deserto. Está cheio de demônio. Agora vem esse outro aí, se dizendo profeta, vive bebendo, aí vive com publicanos, com pecadores e tal, come, bebe, como se Jesus fosse um glutão, um homem não comedido, vivesse bêbado para acusá-lo e poder também ter uma sentença de morte e frear tudo aquilo que estava acontecendo. Então Lucas está mostrando aqui que todos os intentos, todos os ataques que foram feitos a Jesus, a João Batista, não tinham nenhum fundamento.
mas na verdade queriam calar aquilo que Deus estava fazendo. Então Jesus está aqui defendendo e mostrando, não, quem está operando através de João Batista é Deus. Quem está operando através da minha vida é Deus. Tudo isso que está acontecendo é o propósito de Deus para cada um que está ouvindo, vendo, presenciando, e aqueles que viriam também. E Lucas está levando agora isso para outros povos, está levando lá para fora, para dizer, olha, sigam isso, passem pelas águas, entreguem sua vida a Cristo Jesus e creiam que Ele é o único Deus, o único Senhor e Salvador, e vocês serão salvos. A mensagem da salvação sendo levada. E agora, para completar, Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Aí, mais um jantar, né? Mais um motivo para eles falarem que ele era um comilão, um beberrão, né? Só porque ele ia num jantar. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Que cena maravilhosa, né? Que cena maravilhosa que Lucas retrata aqui, esmiuça para nós. A gente pode imaginar essa cena, né? Uma casa grande, aquela comida sendo servida, certamente um fariseu, né? Um homem com muitas posses, certamente. Mas Jesus, e o que Lucas está aqui mostrando, principalmente, é que Jesus ele quebra todos os tabus sociais da época. Ele quebra aquelas coisas que foram criadas fora da lei. Porque os fariseus, os doutores da lei, eles pegavam a lei e criavam tantos apetrechos. Eles iam criando tantas regrinhas em cima da lei que se tornava quase inviável de cumprir a lei. E eles tinham esse proselitismo, essa repulsa social pelos desfavorecidos. Eles odiavam, queriam distância dos gentios, eles tinham, né, todo esse preconceito arraigado em seus corações. E Jesus chega quebrando isso porque isso não faz parte da lei. Isso não está em nenhum lugar
das Escrituras. Então Jesus vem quebrar esses tabus para salvar quem? Os marginalizados. Aqueles que eram marginais sociais, que a sociedade dizia assim, não, esse aí não serve para nada. Botava de lado. Aqueles que são marginalizados economicamente, esse aí não tem muito dinheiro, não tem muitas posses, então não dá muita importância para ele, não. Os marginalizados religiosamente, que por algum motivo não podiam cumprir a lei, ou estivessem impuros, ou tinham qualquer outro problema, marginalizados moralmente, como era o caso dessa mulher. Essa mulher se encaixa em quase tudo isso. A sociedade já a conhecia como uma mulher pecadora. Então, certamente, todos se afastavam dela, não queriam ela por perto. Ela não era bem-vinda na sinagoga, ela não era bem-vinda ao templo, ela não podia participar de um jantar como esse. Essa mulher entrou ali de alguma maneira que ninguém viu. Porque quando Deus tem um plano, um propósito, irmãos, Deus faz acontecer as coisas. Os fariseus botavam pessoas, né? Já viu casa de festa, né? Fica aquela pessoa na porta, cadê o convitezinho? Não tem, deixa eu ver se o nome está lá na lista. Não está, então não pode entrar. Era assim a casa dos fariseus. Então, não era qualquer um, ele deu um banquete, mas só algumas pessoas poderiam entrar ali. Tinha lista de nomes. Tinham aqueles que iam acessar, e jamais esse fariseu ia deixar essa mulher pecadora entrar na casa dele. Pelo preconceito que eles carregavam, porque ela é uma pecadora, ela vive uma vida imoral, ela está à margem da sociedade, ela não pode fazer os rituais religiosos, ela não se encaixa em nada disso. O curioso é, a gente não sabe, Lucas não revela qual o tipo de pecado dessa mulher. Ela era pecadora em quê? A gente não sabe. A gente não sabe os pecados que ela cometeu. Era uma prostituta? Era uma adúltera? Era ladra? Mentirosa? Fofoqueira? Não sei. Lucas só diz que ela era vista como uma mulher pecadora. Tanto que aquele homem, ao vê-la aos pés de Jesus, essa mulher que ela é a pecadora, é a fulana de tal. É ela que está ali. Todos já conheciam ela. Já imaginou? Porque ela sabe aquela pessoa que tem a fama que se espalha, e uma fama ruim, aquela ali é a fulana. Aquele ali é o fulano. Era essa mulher. Todos já conheciam. Aquele fariseu conhecia. E ela chega, ela entra nessa casa, ela corre para os pés de Jesus, ela se debruça ali, ela expõe os seus cabelos, e para a gente, isso hoje, para as mulheres, pode parecer, por quê? O que tem ela expor os cabelos? Só que a mulher judia não fazia isso. Uma mulher honrada, uma mulher casada, ela cobria a sua cabeça, ela só vivia com a sua cabeça coberta. Ela não saía à rua expondo os seus cabelos, jamais. O fato dessa mulher expor os cabelos, ela se humilha, ela se expõe de uma forma humilde, à margem da sociedade religiosa. Ela não quer saber de nada. Ela fala, estou cheia do que estão pensando de mim, estou cheia de todos esses julgamentos, estou cheia da vida que eu estou levando. Eu não quero saber de mais nada. Eu quero uma coisa, eu sei que esse Jesus pode mudar a minha vida. Esse Jesus pode mudar a minha vida. E ela se coloca ali. Só que esse homem pensa, esse fariseu, será que Jesus não sabe que quem está tocando nele é uma mulher pecadora? Talvez ele pensasse, isso pode dar até a entender que talvez ela tivesse envolvimento com prostituição, e talvez ela estivesse ali aos pés de Jesus, acariciando, se envolvendo, se insinuando para ele. Talvez esse homem tenha pensado, será que ele não percebeu o que essa mulher está fazendo ali? Que ela tem segundas intenções, que ela está procurando alguma coisa pelos seus muitos pecados.
Só que aquele homem não conhece o coração daquela mulher, porque só quem vê o coração é Deus. Lucas está apresentando uma mulher que está ali chorando, se derramando. E aí Jesus faz uma pergunta àquele homem, né, depois de contar aquela historinha, ele pergunta: você acha que quem o amará? Cadê? 42. Qual deles o amará mais? Na verdade, no original, essa frase deveria ser dita assim: qual deles será mais grato pelo perdão da dívida? Ele está perguntando: Simão, desses dois homens, você acha que qual dos dois vai ter maior gratidão? Qual deles vai demonstrar maior gratidão ao seu Senhor por ter perdoado a sua dívida? Quem deles terá mais gratidão? E ele aplica aquilo àquela mulher. Está falando: está vendo essa mulher? Sabe por que ela está fazendo tudo isso? Ela está se expondo, ela está se humilhando. Sabe o que é isso, Simão? Isso é gratidão. Ela sabe que eu estou mudando a vida dela. Ela sabe que eu posso transformar a vida dela. Por isso ela está se derramando aqui. E o que aquela mulher faz? Ela faz aquilo que o anfitrião deveria ter feito. Quais eram as obrigações de um anfitrião que recebia pessoas em sua casa para um jantar, para uma recepção? Primeiro, ele tinha que oferecer água para as pessoas lavarem os seus pés antes de entrarem. A gente lembra que naquela época não tinha asfalto, não tinha cimento, era tudo terra. No máximo, alguns lugares da cidade tinham pedras. Mas a pessoa vinha com seus pés sujos. Então, antes de entrar na casa, era costume o quê? Lavar, ter ali um servo para lavar os pés, para que a pessoa pudesse entrar e deixar toda a sujeira do lado de fora. Aquele homem, Jesus disse: não, você não me deu água para os pés. Outra obrigação do anfitrião: dar óleo, porque por causa do deserto, da poeira, do sol, a pele ficava ressecada. Então, ao chegar na casa, havia um óleo que as pessoas passavam no rosto, na cabeça, para tirar aquele ressecamento, para que ficasse com a pele mais bonita, para que ficasse, né, algo mais bonito de se ver naquele lugar. E aquele homem não deu. A obrigação do anfitrião era chegar e beijar, dar um beijo de respeito àquele que ele considerava maior e superior. Então, já que esse fariseu considera Jesus como um rabino, como um mestre, qual era a obrigação dele? Chegar, dar um beijo, recepcionando ele como forma de respeito. Mas aquele homem não faz nada disso. E o pior, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está humilhando aquele homem que em seus pensamentos estava desprezando aquela mulher humilhada. E jamais alguém faria isso. Quem em sã consciência, sendo convidado para um banquete, iria humilhar o anfitrião na frente de todo mundo? Pois Jesus faz isso. Você está desprezando esta mulher, mas você não fez nada do que ela está fazendo aqui com toda simplicidade. Ela molhou os meus pés, ela secou os meus pés e ela ungiu os meus pés. Ela está aqui com o coração contrito. E Lucas está aqui trazendo, mais uma vez, mensagens maravilhosas. Primeiro, que o perdão de Deus é a todos. Está aberto àquele que se arrepende, que busca o Senhor. E perdão não envolve sacrifícios mais. Jesus está dizendo àquela mulher: teus pecados estão perdoados. Espera aí. Para ter pecado perdoado, tem que ir lá no templo, tem que fazer o sacrifício, senão não pode ter perdão de pecado. E Jesus está falando: não. O verdadeiro perdão é aqui dentro. Não é só o sacrifício. É que haja arrependimento de obras mortas. É que a pessoa adote uma nova postura de vida. Lucas está mostrando aqui a salvação pela fé em Jesus com arrependimento dos pecados. Está mostrando aos seus leitores: olha, salvação não é um ritual,
Salvação não é seguir uma religiosidade. Salvação é algo pela fé em Cristo Jesus, quando há verdadeiro arrependimento em seu coração. Nesse quadro, essa mulher sai salva, mas aquele fariseu não crê. Ele conhecia a lei, conhecia os rituais, mas ele não crê naquilo que Jesus vem fazer. Então Lucas está mostrando o Deus maravilhoso, que se compadece do gentio, que se compadece do seu servo, que se compadece de uma viúva enlutada, que se compadece desse menino e faz um milagre maravilhoso de ressurreição. Mostra esse ministério de Jesus e de João Batista, que estão os dois interligados, mostrando, olha, tudo isso que está acontecendo, todos esses sinais, maravilhas e curas, fazem parte desse plano e propósito de Deus, que é o que? Justamente o que aquela mulher estava buscando, salvação para os seus pecados. Como Lucas constrói todo esse caminho para mostrar o Evangelho, para mostrar, olha, essa é a obra de Cristo na vida do ser humano, salvar aquele que é arrependido. Amém? E assim terminamos aqui o capítulo 7, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Graças a Deus. Vamos participar da ceia.